Abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante para a gente partir para a palavra. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, nessa reunião, mas principalmente em nossos corações, Senhor. Conduza-nos, Pai, com a mente cativa a Ti, o nosso coração completamente ligado ao Teu, que o Teu Espírito Santo venha preparar os nossos corações, assim como, Pai, um lavrador prepara o solo fértil para receber a semente, que é a Tua palavra, e essa semente venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um na vida dos Teus filhos, Pai. Que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permitam que eles saiam daqui da mesma forma que entraram. Pela Tua misericórdia nós clamamos, Senhor. Conceda nos céus abertos, manifesta a Tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus, desde já nós repreendemos todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária. Venha, Senhor, sobre nós e abre os céus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no texto que está no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 8. Se você for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não estiver achando, abre a Bíblia aí em qualquer lugar, mas faz cara de que já achou o texto. Fala assim, meu Deus! Amém? Deu ruim aí? Deu ruim? Não está indo? Misericórdia. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Todos acharam? Mas ninguém dá eita glória. Cadê os crentes? Aí, vamos lá. Diz assim: assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não o afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Amém? Amém, igreja? A gente está aqui diante de uma poderosa promessa de Deus. Isaías, um profeta chamado para falar ao povo de Israel em tempos difíceis, ele trouxe uma mensagem de esperança em um período de exílio, de dor e desesperança. Isaías, ele anuncia a vinda de uma redenção futura, onde Deus ele não só vai restaurar o povo, mas ele também vai conduzir esse povo a uma nova aliança. E essa passagem, ela fala do favor de Deus, um tempo em que ele vai intervir poderosamente na vida do seu povo. A expressão aqui, no tempo aceitável, eu responderei a você, nos faz pensar no caráter do tempo de Deus, tão diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é completamente diferente daquele que a gente espera que seja o tempo certo. O profeta Isaías, ele fala de um tempo aceitável ou o tempo favorável, depende da versão da tua Bíblia, e que em termos espirituais, ele está falando do tempo kairos, que é o tempo de Deus, o momento exato em que Deus age com plena sabedoria e propósito, alinhando perfeitamente a vontade dele ao momento certo de intervir. A nossa vontade com o momento certo de Deus. Amém? E essa promessa, ela não é apenas um consolo, mas ela é uma afirmação sobre o controle absoluto de Deus, sobre o tempo e sobre a nossa própria história. Em várias partes da Bíblia, vemos exemplo
desse tempo de Deus. No Salmo 40, versículo 1, Davi ele fala o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E aqui a gente aprende que a espera no Senhor, ela não é algo passivo, não é algo que a gente fica ali estagnado esperando acontecer, mas é uma expectativa confiante de que Deus, no tempo certo, ele vai se manifestar. E essa espera, ela pode nos ensinar a confiar profundamente, a depender de Deus, sabendo que Ele é fiel para responder no momento oportuno. Você confia em Deus para responder no momento dele ou você fica aflito para que as coisas aconteçam no seu tempo? Porque hoje em dia, com tudo muito rápido, a internet, a velocidade da informação, a gente tem caído no erro de esperar o nosso tempo e achar que Deus está demorando a agir. A gente gera ansiedade, depressão, um monte de doenças psicossomáticas são por conta da gente querer acelerar o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não é apenas sobre o quando ele vai agir, mas é também sobre o como ele age. Você está entendendo? O tempo de Deus não tem nada a ver do quando ele vai agir, mas sim como ele vai agir sobre a determinada situação. Em Romanos 5,6, Paulo escreve o seguinte: Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus ele enviou Jesus exatamente no momento certo, nem antecipado e nem atrasado. Ele não antecipou e nem atrasou a salvação da humanidade. Esse ato divino é o maior exemplo do Kairos. Cristo ele veio quando o mundo estava perdido, quando a humanidade mais precisava, demonstrando que Deus, ele realmente conhece o tempo favorável para intervir. Faz só um sentimentinho assim, aquele plim, plum, plum, assim. Não precisa fazer acorde não, faz só os dedilhadinhos. Isso, isso aí. Glória a Deus. É o sentimento, né? Aí, dá outro pano de fundo, não dá não? Glória a Deus. Até me perdi. Então Cristo, ele veio quando estava precisando. E tudo aconteceu no tempo certo. A gente vê em vários momentos, Jesus, ele fala, ainda não é tempo. Né? Ele não fala isso? Ainda não é tempo de acontecer isso, ainda não é tempo de acontecer aquilo. E o pior ditado, o ditado mais errado, é quando o pessoal fala que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus age no momento certo. A gente acha que ele tarda porque o nosso coração, ele é ansioso. Quando a gente fica esperando o quando de Deus e não como ele vai agir. E quando a gente aplica isso à nossa vida, a verdade do tempo de Deus, ela se torna um convite a sermos pacientes e termos esperança. Às vezes a gente pode estar esperando há muito tempo por uma resposta específica de Deus, algo que não vem, parece que a coisa não vai acontecer, e a gente pega até aquele provérbio que fala que a esperança tardia adoece o coração. Amém? Quantos já usaram esse versículo aí para justificar uma ansiedade? Seja sincero, eu já usei, tá? Eu admito. Então, às vezes a gente está esperando algo há muito tempo, seja uma cura, uma porta aberta, uma transformação em alguma área da nossa vida, e isso gera uma frustração, só que em meio a isso a gente pode sentir o peso da demora. Poxa, o que muitas vezes nos leva a questionar até quando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas essa espera é como o agricultor que aguarda o tempo certo da colheita, conforme está em Tiago 5,8, que diz o seguinte: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Deus, ele usa esse período de espera para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé e nos preparar para aquilo que ele tem para derramar para cada um de nós. Essa realidade, ela também nos desafia a acreditar que mesmo quando a gente não vê os sinais de mudança imediata, Deus ele está trabalhando. Você pode não enxergar o que está acontecendo, mas Deus ele está nos bastidores. O maior exemplo disso foi quando eu trouxe aqui como é que é o nome daquilo? A série de mensagens sobre o livro de Ruth.
Em nenhum momento você vê Deus fazendo grandes milagres ou falando audivelmente com ninguém, mas Deus ele estava trabalhando ali o tempo todo nos bastidores. Em Abacuque 2:3, o Senhor afirma o seguinte: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eu não sei o que está afligindo o teu coração hoje, mas eu quero te dizer o seguinte: no tempo certo Deus vai derramar a resposta, vai derramar a cura, Ele vai se revelar a você e vai te mostrar o caminho correto. Aqui a gente vê que o tempo de Deus ele pode parecer demorado para nós, mas Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Não esqueça disso, né? Conforme está escrito na Bíblia, guarda essas palavras nas tábuas do teu coração. Amém? E essa promessa, ela nos lembra que quando Deus ele decide intervir em algo, Ele faz isso de forma definitiva, transformando situações que pareciam irreversíveis. A volta do povo de Israel do exílio é um símbolo poderoso dessa verdade. Eles estavam em uma situação de cativeiro, sem esperança alguma. Eles não tinham esperança para retornar para a sua terra. Só que quando o Kairós de Deus chegou, o tempo de Deus, eles foram restaurados. E isso nos ensina que ainda que a gente esteja enfrentando um longo período de espera, de silêncio de Deus, Ele é capaz de mudar a nossa realidade no instante exato em que Ele considera o mais apropriado para nós. Tenha certeza disso. Então, quando a gente medita na palavra de Isaías 49, versículo 8, e na expressão, no tempo aceitável eu responderei a você, somos encorajados a entender que Deus ele não está atrasado. Com Deus não há atraso, erro ou descuido. A certeza de que Ele age no tempo certo e nos convida a viver com uma fé fundamentada na sua soberania, esperando com muita paciência e confiança, sabendo que Ele vai te responder. E Ele, quando responde, responde de forma perfeita. Entenda isso. Porque a gente tem mania de querer apressar o tempo de Deus, e quando a gente faz isso, é a única forma da gente atrapalhar o trabalho de Deus na nossa vida. A expressão, eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo. Isso revela um profundo compromisso de Deus em proteger e restaurar o relacionamento com o seu povo. E no Antigo Testamento as alianças eram mais do que simples acordos. Eram pactos sagrados, selados frequentemente com sangue, como a aliança feita de Abraão com Deus lá em Gênesis 15, versículo 9 ao 10. 9 e 10, onde Deus ele pede um sacrifício para selar a promessa de tornar Abraão pai de uma grande nação. Esse ato simbolizava um compromisso irrevogável, onde Deus ele garantia a sua fidelidade, mesmo sabendo das limitações humanas em cumprir as suas promessas. Deus ele sabe que somos limitados, mas ele sela um pacto lá com o homem. Ao longo da história de Israel, a gente vê um ciclo de alianças e quebras de alianças. Israel falhava repetidamente em obedecer a Deus, se afastando diversas vezes da vontade do Pai. E como no caso do bezerro de ouro, em Êxodo 32. Quem lembra desse caso aí? Moisés deu uma saidinha, foi ali rapidinho para falar com Deus, os caras bagunçaram o coreto todo. Mesmo diante dessas falhas, Deus ainda demonstra a sua disposição em restaurar e renovar o seu povo, guiando com paciência e amor. Em Deuteronômio 7:9, o Senhor declara o seguinte: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Essa promessa ela nos mostra que Deus ele sempre se mantém fiel, mesmo quando o povo se desvia. A gente é infiel, mas ele permanece fiel.
Mesmo quando o povo vacila, mesmo quando a gente está vacilando, ele está lá fiel à palavra dele. A referência a Cristo como mediador da nova aliança é o ponto culminante dessa promessa de guarda e restauração. Em Hebreus 8,6 a gente lê o seguinte: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Jesus, ele veio como uma aliança final estabelecida não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Jesus é a garantia de que, apesar das nossas falhas, sempre há um caminho de volta para Deus. Quem é o caminho? Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele cumpriu a justiça de Deus em nosso lugar. Agora, em nossa vida pessoal, essa promessa de proteção e de aliança, ela se torna um convite constante a confiarmos em Deus. Quantas vezes, assim como o povo de Israel, nós também nos afastamos, buscamos os nossos próprios caminhos e falhamos em viver plenamente de acordo com a vontade de Deus. Tomamos as decisões baseadas no nosso coração, naquilo que é melhor para nós, sem entender se aquela é a vontade de Deus. Contudo, ele nos oferece uma nova chance, nos chamando de volta à sua presença. Em Lamentações 3, 22, 23, a gente encontra um lembrete do amor de Deus que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse cuidado constante e renovador de Deus, ele é como um escudo ao nosso redor. Ele é uma proteção contra as forças que tentam nos desviar do seu caminho. E a maioria das vezes essas forças são a nossa força de vontade, de querer fazer a nossa vontade. Você está entendendo? Ele não apenas nos guarda fisicamente, mas ele sobretudo guarda a nossa alma. Em Salmo 121, versículo 7 e 8, o salmista expressa essa verdade quando fala o seguinte: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Essa proteção, ela inclui a nossa alma, o nosso espírito, e nos assegura de que, mesmo em tempos de erro ou de fraqueza, Ele não vai te abandonar. Ele não te abandona. Além disso, a nova aliança em Cristo, ela também nos oferece um papel ativo. Como participantes dessa aliança, nós somos chamados a viver em santidade e em comunhão com Deus. Ele nos guarda, mas também nos convida a permanecer em sua aliança com uma vida que reflete o seu caráter e o seu amor. Em João 15:5, Jesus ele nos lembra: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você tem tomado decisões sem a vontade do Pai? Você tem feito coisas sem buscar saber a vontade do Pai? Sem estar conectado com Deus? Permanecer em Cristo significa viver diariamente na segurança dessa aliança, buscando sempre uma intimidade profunda com Deus. Portanto, a promessa de proteção e aliança é um lembrete de fidelidade inabalável de Deus, que nos guarda e nos chama para perto dele, mesmo quando falhamos. Porque ele é o Deus que não desiste de nós, que renovou a aliança com o sangue do seu próprio Filho, para que a gente pudesse estar em constante relacionamento com ele, guardados, restaurados em sua presença. E será que a gente tem dado valor a isso? Será que a gente tem dado o devido valor a tudo que ele fez por nós? Que a gente possa responder a essa aliança com gratidão, permanecendo firme e confiante de que ele sempre estará ao nosso lado, nos guardando e nos chamando a viver em comunhão com ele. Cara, como é bom viver em comunhão com o Pai. Como é bom acordar toda manhã, abrir os olhos e falar: Senhor, obrigado por mais esse dia. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o que está acontecendo, pau quebrando, meu irmão. Você olha para Deus e você sabe que Ele está ali contigo. Você tem um relacionamento íntimo com Ele.
E aí, quando chega e fala assim nessa passagem, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Para dizer aos presos, saiam para fora. Aos que estão em trevas, saiam para fora. Reflete a essência do poder redentor de Deus, que age para nos libertar e iluminar as áreas mais escuras da nossa vida. E aí entra aquilo que eu falei aqui da cura e libertação, não vou me aprofundar, porque quando traz luz para algo que estava adormecido, algo que estava ali nos ferindo, é a oportunidade de sermos curados. É a oportunidade de nos libertarmos daquilo que nos aprisionava. Essa passagem ela nos mostra que a obra de Deus ela não é apenas uma mudança externa, mas é uma transformação interna e profunda. Ele chama cada um de nós a deixar para trás o cativeiro, a vergonha, o medo, saindo para viver uma nova vida onde a luz do Senhor brilha sobre nós e através de nós. Na época de Isaías, essa promessa de libertação, ela era especialmente significativa para os israelitas, porque eles viviam em cativeiro na Babilônia. Imagina, cara. É uma promessa de libertação. Eles estavam privados de liberdade, longe da sua terra e, sobretudo, longe da presença física do templo. Deus, ele nunca esqueceu do seu povo. Lá em Isaías 42:7, a gente encontra uma outra promessa semelhante, que diz o seguinte: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Deus, ele tinha um plano de redenção e ele nunca abandona os seus, mesmo nos períodos mais sombrios. Meu querido, não importa o que você está vivendo, Deus, ele não te abandona. O significado dessa libertação, ela se amplia em Cristo, o Messias prometido que veio trazer a libertação que ultrapassa as correntes físicas, alcançando a prisão espiritual. Em Lucas 4:18, Jesus ele declara o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus ele estava repetindo as palavras de Isaías 61. Ele é o cumprimento dessas promessas de Isaías, trazendo a luz onde há trevas, vida onde há morte, e liberdade onde há cativeiro. Mas se somos cristãos, também vamos viver essa verdade, que Jesus ele falou que faríamos obras iguais ou maiores. Então, cara, você já experimentou todo dia acordar de manhã e olhar para essa passagem e falar assim: Jesus ele cumpriu isso para que eu também possa cumprir. Jesus ele viveu isso para que eu possa viver. Ele abriu o caminho para eu viver essa verdade. Você consegue enxergar dessa forma e declarar isso sobre a tua vida diariamente? Nós fomos chamados a isso. Nada mais e nada menos. Hoje essa promessa ela continua viva e poderosa em nossas vidas. Quantos de nós não enfrentamos prisões invisíveis? Seja a prisão do medo, da ansiedade, da depressão, das consequências de algum erro do passado, todos nós precisamos de libertação em alguma área da nossa vida. Jesus, ele é a luz que dissipa essas trevas. Em João 8,12 diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A libertação de Cristo não é apenas um evento único, mas é um processo contínuo de renovação, onde Ele nos ajuda a caminhar em liberdade e na plenitude da sua luz. Onde há erro, onde há dificuldade, onde há qualquer coisa, cara, traga para a luz. Quando a gente traz para a luz, tem cura, tem conserto, tem transformação. Além disso, essa libertação que Deus ele oferece, ela é total. Ele nos convida a sair das trevas, das sombras e andar em novidade de vida. Em Romanos 8:1-2, Paulo ele declara o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte.
E essa passagem ela nos mostra que Deus ele não apenas nos tira da prisão, mas ele também remove a culpa e a condenação que poderiam nos prender novamente. Ele tira todo o peso das nossas costas. Agora, um aspecto muito importante é que a libertação trazida por Deus, ela nos capacita a ajudar os outros que também estão em trevas. Que é aquilo que eu falei aqui, a gente dá continuidade a esse ministério de Cristo. Senão a gente não está sendo cristão. Se você não está sendo usado para libertar outras pessoas do cativeiro, das trevas, da escuridão, meu irmão, você está vivendo o evangelho errado. O evangelho só de bênçãos e prosperidades individuais, isso não é o verdadeiro evangelho. Em Mateus 5, 14, 16, Jesus ele nos chama a ser luz para o mundo, dizendo: vocês são a luz do mundo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É necessário. Ah, não, eu me converti, agora está tudo bom na minha vida. E aí, o que você faz pelos outros? Aonde você deixa o rio de Deus fluir de dentro de você? A luz que vem de Cristo iluminar o caminho das outras pessoas, porque ser luz do mundo, o teu nome não é mundo, meu querido. Vocês estão entendendo? A promessa de Deus em Isaías é uma garantia poderosa de que ele deseja nos tirar de qualquer cativeiro e trazer a plena liberdade e paz para as nossas almas. Seja qual for a prisão ou a escuridão que a gente está enfrentando, Deus ele quer nos libertar e nos convidar para uma vida de luz, esperança e propósito em Cristo. Sabe quando... Quem já viveu momentos aqui de que você sente que tua alma está aflita? Seja sincero. Eu conheci uma pessoa, coitada, o apelido dela era Alma Aflita. É triste, é engraçado porque não é a gente, mas é triste. Porque ela estava sempre em aflição. Deus ele não quer que a gente viva assim. Ele quer que a gente encontre nele a paz para viver. Só que a gente só vai ter a paz se a gente entender o tempo dele, é um ciclo. Seja qual for a prisão ou a escuridão que você está enfrentando hoje, ou que você vem enfrentar, Deus ele quer te libertar. E ele te convida para uma vida de luz e esperança. Ele continua nos chamando a sair da escuridão e entrar nessa luz maravilhosa de Jesus. Que a gente possa responder a esse convite confiando que Deus, ele é libertador, fiel, que nos conduz a uma liberdade e nos torna a luz para o mundo. Deu ruim aqui na pilha? Misericórdia. Tem como jogar só um cadinho aqui? A promessa de Deus, quando está escrita aqui nessa passagem, que diz o seguinte: eles pastarão ao longo dos caminhos e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Isso nos apresenta uma imagem poderosa da provisão divina em meio às circunstâncias isoladas. É quando você não consegue enxergar nada. Deus ele vem com a provisão. No contexto bíblico, o deserto ele simboliza tanto um local de provação quanto um local de encontro com Deus, onde ele se revela como fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Israel experimentou isso durante a jornada no deserto após a saída do Egito. Foi quando Deus ele supriu cada uma das suas necessidades. Ele não deixou faltar nada. Ele fez cair maná do céu a cada manhã e até a água jorrou da pedra. Quando eles reclamaram, Deus ainda mandou cordonizes para eles. Amém? Cada provisão reforçava que o Senhor estava presente com o seu povo, mesmo nos lugares mais áridos e inóspitos, mesmo nos lugares mais difíceis. Se você está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, meu querido, Deus ele está ali. Se você ainda não desfaleceu, é porque a provisão diária dele ainda está ali.
Às vezes você não consegue reconhecer, mas ela está lá. A ideia de pastar ao longo dos caminhos fala sobre a capacidade de Deus de transformar lugares de passagem e desafio em lugares de sustento e segurança. Vocês estão entendendo? É sobre a capacidade de Deus de transformar o deserto, que é um lugar de passagem. Que a gente vive falando, deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, não é isso? Deus, essa ideia, quando ele fala aqui, é a capacidade de Deus de transformar esses lugares que são de passagem, lugares desafiadores, que são de tratamento, em lugares de sustento e segurança. Mesmo em trajetórias difíceis, Deus é capaz de preparar o pasto e o alimento necessário, assim como fez no Salmo 23, versículo 1 e 2, que diz o seguinte, o que diz? O Senhor é meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, em verdes pastos. Cara, essa imagem do cuidado do pastor, ela nos mostra que Deus, ele não só nos conduz, mas ele também nos proporciona descanso e nutrição, mesmo em meio às circunstâncias que parecem desérticas, áridas, que não há nada, desolado. Agora, para a nossa vida, o deserto, ele pode assumir diversas formas. Podem ser tempos de solidão, crises emocionais, desafios espirituais, ou até mesmo períodos de perda. Esses momentos, eles podem nos fazer sentir distantes da presença de Deus, questionando se Deus realmente vê, se importa com as nossas necessidades. E quantas vezes a gente já chorou na presença do Pai, Deus, o Senhor não está me vendo, por quê? Até quando? Seja sincero. Todos nós já passamos por isso, todos nós já nos colocamos diante de Deus para perguntar. Só que essa promessa de provisão do deserto, ela nos assegura que mesmo quando tudo ao nosso redor parece vazio e difícil, Deus, ele é o nosso sustento. Em Isaías 41, 17, 18, o Senhor afirma, os pobres e os necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água e terra seca em mananciais. Esse versículo enfatiza o poder de Deus de trazer vida e provisão onde parece algo impossível. Se você está vivendo o impossível, meu querido, eu vivo falando isso aqui. Essa é a especialidade do Deus que você serve. Então não desanima, meu querido. Além disso, essa promessa de provisão, ela é um grande lembrete de que o deserto é algo temporário e faz parte de um processo de amadurecimento do cristão. É necessário passar pelo deserto para amadurecer, deixar de ser mimimi, deixar de ser aquele cara que reclama de tudo. Porque aqueles que reclamam ficam no deserto, mas quando a gente entende, a gente passa pelo deserto e sai de lá fortalecido, com mais sabedoria, sabedoria que vem dos céus, cheios da presença do Pai. E Deus, ele usou o deserto para ensinar e moldar o caráter de Israel, e ele faz a mesma coisa conosco. Em Deuteronômio 8, versículo 2 e 3, Deus, ele revela que o tempo no deserto era uma forma de provar o coração de Israel e mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Não é isso que Jesus falou? Mas ali está contextualizado em Deuteronômio. Você está entendendo? Quando a gente passa por momentos de carência, a gente aprende a depender mais completamente de Deus, descobrindo que Ele é de fato a fonte de toda a provisão. Agora, por fim, estamos para acabar, tá? Pode ficar tranquilo. Ainda falta um tópico só. Essa promessa, ela nos ensina a ver o deserto com outros olhos. Não apenas como um lugar de escassez, mas como uma oportunidade de experiência com Deus. Ele transforma o lugar de provação em um lugar de revelação, onde Ele se apresenta como aquele que supre todas as nossas necessidades. Que a gente possa caminhar com fé, confiando que assim como Deus proveu Israel, Ele prometeu alimento mesmo em montes desertos. Ele vai nos alimentar e sustentar em qualquer circunstância, fazendo de cada deserto um solo fértil para a sua obra em nossas vidas. Você está entendendo?
o improvável é o ambiente perfeito para o milagre acontecer. O improvável é o ambiente perfeito para o milagre de Deus acontecer. A promessa de não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão. Isso nos revela o cuidado constante e amoroso de Deus para com aqueles que caminham debaixo de sua proteção. Ao longo das Escrituras, a gente vê Deus como um pastor que provê para as suas ovelhas, cuidando para que eles tenham tudo aquilo que eles precisam, mesmo nas situações mais adversas de dificuldades. E essa imagem de um Deus que cuida pessoalmente dos seus filhos nos traz conforto, ou deveria trazer conforto, segurança, esperança, nos lembrando de que o nosso Deus é aquele que não apenas vê as nossas necessidades, mas ele age para suprir cada uma delas. E eu vou te dizer, na maioria das vezes não é do jeito que a gente quer, mas é. Amém ou não? O contexto histórico dessa passagem, ele remete às promessas de Deus ao povo de Israel, e especialmente em meio às duras condições que eles estavam enfrentando no deserto. Durante aqueles anos, Deus providenciou o maná como alimento, a água que brotava da rocha. Ele mostrou que ele era a fonte de tudo aquilo que o povo necessitava. Êxodo 16, versículo 12 e Números 28, você vai ver isso que eu estou falando. Agora, essa promessa, ela vai além das necessidades físicas. Ela fala de uma proteção abrangente que alcança um nível espiritual e emocional. Como a gente vê em Salmo 121, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol e nem de noite a lua. Aqui o salmista está expressando essa segurança divina, afirmando que Deus está presente em cada momento, em cada circunstância, te protegendo de qualquer aflição que possa surgir na tua vida. Agora, essa promessa, ela se realiza plenamente em Jesus, o bom pastor, que declara em João 10:11, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Jesus, ele não apenas nos conduz, mas ele também entrega a sua própria vida para nos trazer segurança eterna. Ele é aquele que oferece água viva, saciando a nossa sede espiritual e assim proporcionando um refrigério que o mundo não pode dar. As coisas que o mundo nos proporciona são momentâneas, mas aquilo que Deus traz para nós é eterno. Em Cristo, a gente recebe não só alimento e a bebida para o corpo, mas sustento e paz para a nossa alma. Ele nos guia às águas tranquilas, como descrito no Salmo 23, onde o pastor leva as suas ovelhas a um lugar seguro e as nutre com tudo que elas precisam. Em Jesus você encontra tudo que você precisa. Em Deus você encontra a paz que tanto você necessita. Agora, para nós, essa promessa de proteção e cuidado é um convite a uma confiança radical em Deus, especialmente em tempos de dificuldades e aflições. As aflições e as pressões da vida, elas podem muitas vezes se assemelhar ao calor escaldante de um deserto. Só que Deus, ele promete que a gente não vai ser consumido por esse calor, por essa chama. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Eu não sei como uma pessoa que lê as cartas de Paulo consegue achar que o evangelho é um evangelho de só vitória. A vitória é a eternidade. Essa é a vitória certa. É a maior vitória. O resto, meu querido, vê o que Paulo passou, vê o que Jesus passou, vê o que os discípulos passaram, cara. Essa passagem, ela reforça que mesmo nos tempos de maior tribulação,
A presença de Deus, ela nos protege, trazendo refrigério e nos dando força para seguir em frente. A gente vai passar por dificuldade mesmo. A gente vai ter tribulação, a gente vai ter perseguição, a gente vai passar por um monte de coisa que a gente não vai querer passar. Mas, cara, a promessa que está na Bíblia é de que Deus, ele vai estar com você em todo lugar. Não vai passar. No fogo você não vai queimar. Quando na água você não vai ficar afundado. É isso que Deus promete na Bíblia. Ele não promete te livrar do fogo e da água. Ele te promete livrar no fogo e na água. Essa promessa, ela nos convida a confiar em Deus como a nossa fonte de sustento e paz. Quando Ele promete que a gente não vai ter fome nem sede, e que o calor não vai afligir a gente, Ele nos mostra que em meio às nossas necessidades, às nossas dores, o seu cuidado, ele é constante e infalível. Ele não está falando, cara, você vai se converter, você vai se voltar a mim, você vai ter uma imunidade espiritual celestial para não passar por nenhuma dificuldade. Não, ele fala, cara, você vai ter dificuldade sim, você vai passar pelas provas, mas eu vou estar com você, trazendo refrigério, eu vou estar com você, trazendo conforto, direcionando, fazendo você ter paz mesmo em meio à guerra. Em Mateus 6, 31, 32, Jesus, ele nos ensina, portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas. O nosso Pai Celestial, ele conhece profundamente a necessidade de cada um de nós. E ele se compromete a suprir cada uma delas com amor e sabedoria. Então, no tempo certo vai ser derramado. Essa promessa de Isaías, ela é uma lembrança poderosa de que cada desafio que a gente enfrenta, Deus, Ele é o nosso protetor e provedor, Ele nos dá mais do que o sustento físico, Ele é aquele que nos oferece descanso para a alma, paz em meio à tribulação e segurança debaixo de sua sombra, que a gente possa responder a esse cuidado com a confiança profunda, descansando no amor fiel de Deus. Certos de que Ele é o pastor que nunca abandona as suas ovelhas e que Ele caminha ao nosso lado em todos os momentos. E agora, para acabar de verdade, para não chutar aí, tá, meu filho? A promessa de Deus contida lá no verso que diz o seguinte: transformarei todos os meus montes em caminhos. Ele revela o poder de transformação. O poder de transformar os obstáculos intransponíveis em passagem de vitória. Isso aí era o momento que você devia sair gritando glória a Deus, no som do helicóptero, jogando as cadeiras para o alto. Porque sabe, quando você não vê saída, Deus, ele abre um caminho para você. Quando você acha que não tem mais jeito, Deus vai lá e Ele faz. Na Bíblia, montanhas simbolizam muitas vezes barreiras e dificuldades que aos olhos humanos elas são impossíveis de superar. Tanto é que até hoje é tomado como um desafio para os alpinistas subir os altos montes, Everest, não é? Contudo, Deus afirma que Ele é capaz de pegar esses montes, que são símbolos de desafio e resistência, e torná-los acessíveis, criando caminhos de esperança e restauração. Ao longo da história de Israel, a gente vê esse princípio em ação repetidas vezes. Israel enfrentou perseguições, escravidão, exílio, mas Deus nunca deixou de preparar um caminho de volta para si. O retorno do exílio babilônico, ele é um exemplo claro disso. Deus, ele fez o impossível acontecer, restaurando o seu povo, trazendo de volta a terra prometida, como o próprio Isaías profetiza no capítulo 43, versículo 19, que ele fala: eis que faço coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. O Senhor, ele faz aquilo que parece improvável, abrindo caminhos onde antes havia apenas desolação e impossibilidades. Tem várias formas de Deus mostrar isso, eu sou um exemplo disso. Já ouvi muito na minha adolescência: esse aí vai morrer cedo, esse não vai dar em nada. E aonde não tinha
futuro. É um pai de família, é um pastor, uma pessoa que serve a Deus, cheio de falha ainda, lutando a cada dia para vencer cada uma delas. Mas ele pegou algo que era nada para viver algo sobrenatural na presença dele. E ele faz isso em todas as áreas. Para nós, essa promessa, ela é uma fonte de esperança em meio aos nossos montes pessoais. Eu não sei qual é a montanha da tua vida, eu não sei qual é o desafio. Todos enfrentamos desafios que, de certa forma, parecem montanhas impenetráveis, como crises familiares, no casamento, com filhos, problemas de saúde, dificuldade financeira, ou até mesmo lutas internas de fé e identidade. E essas situações, elas podem nos fazer sentir cercados, sem saída, mas Deus, Ele com sua graça e seu poder, Ele nos lembra que nada é impossível para Ele. Em Mateus 17:20, Jesus, Ele nos encoraja dizendo: se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. A promessa de Deus é que pela fé podemos ver montanhas de dificuldades sendo removidas e transformadas em oportunidades para a glória dele. Só 2 pessoas entenderam, só uma. Amém, igreja? Agora, sabe o que é mais extraordinário? Extraordinário é que Deus, Ele não promete apenas retirar os obstáculos, mas Ele promete usá-los como parte do caminho que Ele nos conduz. Ele não vai lá e só tira o obstáculo para você, Ele usa aquilo que era um obstáculo, aquilo que te paralisava, aquilo que te gerava medo, como um caminho para te conduzir para a tua vitória. Em Romanos 8:28, Paulo, ele lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até as coisas, eu vivo falando isso, até as coisas ruins que você passa, cooperam para que você cresça, cooperam para que você se achegue mais a Deus, para que você encontre o caminho da tua vitória em Cristo. Mesmo em montes de dor, frustração e perda, pode se tornar marcos de crescimento e fé quando entregues na mão de Deus. Ele nos leva pelos vales, Ele nos guia nos caminhos que nos aproximam dEle, usando cada obstáculo como parte dessa jornada. Em vez de reclamar, enxergue Deus no meio dessa luta. Além disso, essa promessa é uma chamada a confiarmos e sermos perseverantes, porque nem sempre a gente vai entender o porquê desses obstáculos que a gente vai enfrentar, mas a gente pode confiar que Deus está trabalhando para transformar cada um deles num caminho para passarmos, para conquistarmos a vitória nele. Ele nos conduz aos mananciais das águas, que é um símbolo de refrigério e renovação espiritual. Assim como o Salmo 84, versículos 5 e 7, os peregrinos que passam pelo vale árido os transformam em manancial, indo de força em força. Nós também podemos confiar que Deus é quem nos renova ao longo da caminhada. Esse manancial de águas, ele representa a graça que Ele nos concede para seguir em frente, superando cada desafio que antes parecia impossível. Aquilo que antes era impossível, hoje você vai enxergar Deus te conduzindo. E aquilo que era um obstáculo para você vai se transformar numa ponte para te conduzir até Deus. Em resumo, a promessa de que Deus transforma montes em caminhos é um convite a olhar para as dificuldades não como barreiras, mas como parte do processo de crescimento e dependência de Deus. É um lembrete de que o Senhor é soberano sobre cada detalhe da nossa vida e de que Ele, com Ele, não há montanha que não possa ser transformada em um caminho de vitória e de transformação. Porque não adianta a gente alcançar a vitória se a gente tem o interior nosso transformado. Você entende que o tempo de Deus, ele é perfeito? Porque ele só nos conduz à vitória em algumas circunstâncias, que a maior vitória ele já nos deu na cruz. Quando a gente realmente se permite ser transformado no nosso interior. Porque se a gente não deixar o nosso coração ser transformado, o nosso caráter ser transformado,
a gente não vai dar o devido valor à vitória que Deus está para nos dar. Ele está transformando cada um de nós em homens e mulheres segundo o coração dele. Que a gente possa confiar nele, crendo que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus é quem abre os caminhos e nos conduz por águas tranquilas. Amém? Fica de pé, abaixa a cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Isaías 49, 8, 11. É uma promessa viva de que Deus é presente, poderoso e capaz de nos guardar, alimentar e nos levar a lugares de abundância. Essa palavra nos lembra que no tempo favorável, no dia da salvação, Ele responderá. Hoje, esse tempo chegou a nós através de Cristo. E o chamado é claro: confie, permaneça firme e espere na provisão e libertação de Deus. E se existem áreas da tua vida que você precisa ver o favor de Deus, se há prisões internas ou montes diante de você, este é o momento de entregar tudo nas mãos do Senhor. Ele é fiel para responder e agir na sua vida. Que possamos experimentar esse tempo favorável e vivermos sob a aliança e a proteção do nosso Salvador. E se você que está aqui dentro, você sabe que essa palavra cortou o teu coração. Você é essa pessoa que está com áreas da vida que precisa do favor de Deus. Tem coisas na tua vida, sentimentos, emoções que têm te aprisionado. Tem montanhas diante de você que você acha que é difícil de passar. Seja financeira, seja familiar, seja emocional. Deus está fazendo um convite para você nessa noite. E se você sabe que foi com você, sai do teu lugar agora para que a gente possa orar por você. Entregue isso no altar de Deus, entregue o teu coração e Ele vai te transformar, Ele vai derramar a abundância dEle, Ele vai te conduzir pelo erro, Ele vai transformar as montanhas em caminhos para você passar. Creia nisso e sai do teu lugar em nome de Jesus.